Nós estamos, ó, dia de sexta-feira é 3 em 1. O culto é 3 em 1. É oração, ensino e ensaio. Então é 3 em 1 o culto. Amém? E parabéns pelos irmãos que se encontram aqui, porque tem muitos irmãos que gostariam de estar aqui, mas estão trabalhando, outros não puderam estar. A gente sabe, né, irmãos? Não somos ignorantes nessa área. Tá. Tá bom. Não, acho que vai ser antes. Amém? Irmãos, ó, doutrina, vou repetir, quer dizer ensinamento, tá? Doutrina quer dizer o quê? Ensinamento. Quando alguém falar para você, na sua igreja tem doutrina? Tem. Doutrina o que é? Simplesmente ensinamento. Ou você acha que no terreiro de Macumba não tem doutrina? Tem. No Vale do Escurecer, tem doutrina? Tem. Uso e costume é uma coisa. Assim que eu aceitei Jesus, eu pensava que doutrina era a mulher não podia usar brinco, a mulher não podia usar batom, a mulher não poderia usar calça. Eu pensava que doutrina em si não é. Doutrina quer dizer ensinamento. Ensinar. Entendeu? Quando você ensina seu filho, seu neto, é uma doutrina. Você está doutrinando ele, está ensinando no caminho que deve andar. Amém ou não amém? Então, sem mais delonga, irmão, quem veio hoje vai, você nunca mais vai esquecer. Abre a sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 25. Irmãos, eu estou mais ou menos com 3 meses doido, mas doido, para me pregar. Oi? Lucas 10, 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. E os irmãos estavam procurando, né? Lucas 25. Eita glória! Então, irmãos, é uma palavra remo, mais rápido, mas muito rápido mesmo. Pastor Manuel, 9 horas tu tem que me entregar esse negócio aqui. Foi, tá bom, sim senhora. Obedece quem tem juízo, viu, irmão? Eita, Jesus. Ei, Josinaldo, as pessoas dizem que o homem que manda em casa é conversa, quem manda em casa é a mulher, irmão. Esse negócio de homem manda em casa, quem manda em casa é a mulher, rapaz. É verdade. Ai, pode ser o homem, mas chega quem manda em casa é a mulher, não adianta. Vamos lá, Lucas capítulo... Não, me desculpa a minha sinceridade. Um dos maiores guerreiros chama-se Alexandre o Grande. Ele ganhou muita guerra, mas quando chegava diante da mulher, ele dobrava o joelho. Então não adianta. Eu sou machão, sou isso, aquilo, é só conversa. Vamos lá. Lucas capítulo 10, versículo de número 25. Eu vou ler um negócio aqui para vocês, que eu vejo os irmãos só falando do bom samaritano. Só que eu não vou falar nessa noite do bom samaritano. Parabéns você que está aqui nessa noite, você vai entender. Eu quero ser um pregador, pastor. Eu quero, para poder ser um pregador ou uma pregadora, você tem que sentar para você ler a Bíblia. Irmãos, eu trabalhei na rodoviária, eu criei meus meninos. Eu criei meus filhos. Na época eu tinha só 3. Eu saía da rodoviária. Escute, para a glória de Deus, eu nunca tive vida boa, irmão. E eu agradeço a Deus. Nunca tive vida boa. Meu negócio foi sempre trabalhar. Porque quando uma pessoa trabalha, ele não tem a mente para vacilar. Porque você vê muitas pessoas aí, cheio de toda... É falta de trabalho. Falta de ocupação, sério. Porque se você tiver com a sua mente ocupada, você não vacila. Porque você vê muitos filhos de rico vacilando.
se suicidando, morrendo, droga em cima de droga, porque não tem nada para fazer. Então eu louvo a Deus. Eu saía, tá aqui a minha esposa sabe disso, eu saía 6 horas da manhã para rodoviária para trabalhar, para criar 3 filhos. De lá, eu já ia direto para a igreja. Na igreja tinha, como se diz, um banheiro para tomar banho. Eu tomava banho, já lavava a roupa, tudo certinho, tudo bonitinho, e já tomava banho lá, meu filho. E já ficava na doutrina. No ensinamento, sério. Falando sério. Hoje você não vê mais isso. Eu vi só 2 vezes a irmã Cléa fazendo isso. Trazendo a roupa dela, tomando banho aqui. Não dava tempo em casa. Ela falou, pastor, vou tomar banho aqui no banho da igreja. Fiz só 2 vezes só, não vi mais. A única pessoa que eu já vi. E eu lembrei de mim, porque eu fazia isso. Eu fazia isso. Falei, não dá tempo em casa, o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar, como eu sou escalado para estar lá na igreja, o que é que vai acontecer? Eu tomo banho, no banheiro da igreja, troco de roupa, fica muito bonitinho. Entendeu ou não? Mas hoje, nós inventamos muitas coisas para todo mundo estar na igreja. Mas eu queria, porque Deus tinha um chamado. Escute bem, irmão, cada um tem um chamado. É porque Deus já tinha um chamado na minha vida. Não me ignore. Amém, irmão João Batista? O batizador. Cada um tem um chamado. Por exemplo, eu não discrimino uma pessoa que não tem um chamado. Porque o meu chamado é diferente da minha esposa, o chamado da minha esposa é diferente do meu. Entendeu? Então cada um fica no chamado que foi, entendeu? Escolhido. Amém? Então, não ignore. Então, cada um tem um chamado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos resumir que a pastora Maria, daqui a pouco, ela bate aqui o negócio aqui. Lucas 10, 25. Você pode ver que em cima, o epígrafe, está escrito assim, o bom samaritano. Né? O bom samaritano. Só que eu não vou falar nessa noite do bom samaritano. Eu posso até trazer alguns ensinamentos para você do samaritano. Mas hoje não é voltado para o samaritano. Eu quero que você entenda. Amém? Eu quero um dos irmãos aqui, ou irmã, leia para mim, por favor. Você vai ler até o versículo de número 35. Amém? Um irmão ou irmã, por favor. Então vamos fazer o seguinte, cada um vai ler um versículo, pronto, para ficar melhor o estudo, vai ficar melhor. Eu vou começar a ler o versículo de número 25, beleza? E eis que levantou um certo doutor da lei, testando, vírgula, e dizendo, 2 pontos, mestre, vírgula, que hei de fazer, o que eu farei para herdar a vida eterna? Eu não sei se na sua Bíblia está um ponto de interrogação. Sim ou não? Toda vez que você vê um ponto de interrogação, quer dizer o quê? Uma pergunta. Toda vez na Bíblia ou em qualquer coisa que alguém fazer, ele está te interrogando. É como eu chegar aqui para o nosso irmão Gabriel e dizer... Gabriel, quem colocou o copo descartável ali? Eu estou fazendo para ele o quê? Uma pergunta, ou uma interrogação. Então, presta bem atenção. Esse doutor, presta atenção, não esqueça que aqui era um doutor. Um doutor de quê? Da lei. Um conhecedor de causa. Ele chegou para Jesus e fez o quê? Uma pergunta. É como você chegar para mim, pastor, eu posso fazer isso? Você me fez uma pergunta. Eu falei, não, irmã, hoje não, amanhã não, vamos fazer tal dia, vamos orar, vamos jejuar. Entendeu? Você fez uma pergunta para mim e eu vou te responder. Aí esse doutor da lei, presta atenção, ele era o quê? Um doutor da lei, presta atenção, irmão.
Ele era um doutor. Uma pessoa que conhecia. Para a pessoa ser um doutor, ele tem que estudar. Tem que ser formado. E ele chegou para Jesus. O que foi que ele fez uma pergunta? Qual foi a pergunta que ele fez? Que faço eu para herdar a vida eterna? Olha, irmãos, eu tenho falado aqui nos ensinamentos muito forte. Tudo que está escrito na Bíblia, você tem que pesquisar. A Bíblia está dizendo que esse homem aqui era o quê? Um doutor. Ó, e eis que levantou-se um certo doutor da lei. Essa pergunta que ele estava fazendo, era fazendo o quê? Ele estava fazendo essa pergunta para quem? Para Jesus. E o que ele estava querendo de Jesus? Obter a resposta. Ele estava testando. Uau. Não tem aquela pessoa que quer te testar? O que é que você acha de fulano de tal? Te testando. Para você falar mal. Lê aí para mim, repete de novo, como diz o nosso irmão. Repete de novo. Entenda a Bíblia, irmãos. A Bíblia não é para ler, a Bíblia é para meditar. Vamos lá. Vamos lá. Versículo 25, irmãos. Mestre, que deverei fazer para possuir como herança a vida eterna? Não. Continua. 26. Não, 25 que eu falei. Eis que o servo doutor da lei pôs-se em pé e, para pô-lo à prova, disse... Pôs o quê? Pô a prova! Em outras linguagens, tem alguma Bíblia de vocês falando testando? Tem? Como é que está a tradução de vocês aí? A Bíblia do pastor Daniel está escrito o quê? Por uma prova. E outra tradução? Vamos lá. Oi? Tentando. E outro? Vamos lá. Hã? Fazendo minha pergunta. E outro? Eu até ontem conversei com o meu irmão. Eu falei, irmão, não faça mais isso na igreja mais não. Lá na Samambaia. Eu falei pro irmão, vai lá. Vai lá. Como é que tá a sua Bíblia, Gabriel? Ô Israel Nunes, presbítero? Hã? Tentando. Vamos lá. Outro irmão. Hã? Botando o quê? A prova. Na minha Bíblia está escrito assim, presta atenção. A Bíblia não é para ler, é para meditar. A minha Bíblia está assim, ó. E testando. O disse, mestre, testando. Se eu vou ver se esse rapaz aqui, se esse homem aí é realmente Jesus. Ele era o quê? Esse homem aqui era o quê, irmão? Um doutor. E ele, conhecedor, ele falou assim, eu vou ver se acha que esse cara aí é 171. Eu acho que esse aí não tem nada a ver com o Messias. Colocou Jesus à prova, ou testando. Vou ver se esse camarada mesmo é o Messias. Irmãos, a Bíblia é forte, irmãos. Eu vou ver se esse realmente é Jesus. Está aí na sua Bíblia, tá escrito aqui. Vamos lá para o versículo seguinte. Lê outro irmão, versículo 26. Ele lhe diz, que está escrito na lei, como lês? E ele lhe diz, que está escrito na lei, como lês? Uau! Jesus chegou para ele e falou assim, ó, presta atenção. E ele lhe disse, ele quem? Jesus. Na minha Bíblia está escrito de letra vermelha. Onde está a letra vermelha? Onde Jesus falou. Que está escrito na lei. Ponto de interrogação. Como leis? Jesus já sabia que ele era o quê? Um doutor. Só que ele não percebia que Jesus já sabia. Beleza. Como é que dava o nome daquela matéria, Daniel, você que fez curso teológico? Soterologia? Doutrina da salvação. Ele entendia tudo da doutrina da salvação. Soterologia. Entendeu? Doutrina que estuda sobre salvação. Então ele sabia
Só vou ver se irmão, Jesus foi tentado, irmãos. Jesus teve muita luta com os fariseus, com os saduceus, com os escribas. Experimentou, é igual nós. Ah, tu é crente? Por que tu tá fazendo isso? Ah, tu não é crente? Tu não é isso? Os acusadores. E daí você está pensando que Jesus também não foi assim, não? Aí pensa que Jesus veio e tal, foi tudo bom, né, irmão? Irmãos, não foi fácil não, irmãos. Para nós chegar onde nós estamos aqui, o crente, ele é perseguido. Ah, tu não é crente? Ah, tu não é crentinha? Pela família, no trabalho. É perseguição 24 horas. Jesus também foi tentado. Aí o próprio doutor da lei chega e diz, esse cara aí é um impostor. Esse cara é 171. Esse camarada aí não tem nada a ver de Messias. É um doutor da lei. Experimentando quem? O mestre. Mas Jesus, como ele é Deus, 100%, ele veio 100% homem, 100% Deus, já entendendo da pergunta desse rapaz, do doutor da lei. Aí, vamos para o versículo de número 27. Olha só. Olha só. Jesus fez uma pergunta para ele. Aí ele falou, chegou e falou, versículo de número 27, a irmã leu aqui. E respondeu e disse, amará... Não, o que está escrito na lei sobre salvação? Para me herdar a vida eterna. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Para me morar no céu? Ele chegou e falou. Entendeu? Aí, versículo 27. E respondeu, disse-lhe, amará quem? Amará quem, irmão? Qual o maior mandamento, irmãos? Amar ao Senhor, o amar a Deus. Teu Deus de todo o teu. Eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração. Irmão, não adianta. Deus sabe que você ama ele ou não. Não adianta eu amar de boca para só dar de boca. Não adianta. Ah, eu amo a Deus. Mas é de coração? É de coração? É de verdade mesmo? Não adianta eu dizer amar a Deus da boca para fora, todo, até papagaio fala. Eu quero saber se você ama a Deus de coração. De todo o teu coração. Vamos lá, continua. Versículo 27. De toda a tua alma. O que é alma, irmãos? Alguém sabe o que é alma aí, gente? Pelo amor de Deus? O que é alma? O que é alma, irmã Cléia? O que é alma, irmão José? João Batista? Alma. O que é alma? Para você, o que é alma? De todo o coração, de toda a tua alma. Missionário Gabriel, o que é alma? Me responda. Tudo bem. Tá bom, tudo bem. O que é alma, irmã Daiane? O que é alma? Animal tem alma ou não? Tem, o animal tem alma. Animal, qual é a alma do animal? É o sangue. Por isso que a gente não pode comer sarapatel. Chegou, eu fui lá na feira esse dia. E o senhor quer o quê? Eu quero mocotó. Mas quer sarapatel? Não, eu não como sarapatel. Porque sarapatel é feito de sangue, né? Então a alma do animal é o sangue, tá? Vamos lá, isso é outra história. Vamos pra cá. Então a alma, o que é alma? Gente, ninguém vai responder o que é alma. Alma é a parte material. E o que mais? Que está constituída a mente, vontade e emoção. Emoção. Está interligada na A emoção do homem é a alma. Da mulher, a alma. Então ele respondeu tudo certinho.
Para servir a Deus, para ser salvo, tem que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Vamos lá. 27, que mais? Toda a tua força. Irmãos, eu preguei ontem na Samambaia. Eu fui o pregoeiro. Irmão Jacinal estava lá. Só Deus e eu sabem como eu estava cansado. Mas eu me esforcei porque eu fiz um compromisso. Eu fiz um compromisso, mas a minha vontade é ligar para a irmã e dizer, irmã, eu não vou não, porque eu estou muito cansado. Mas eu pedi a Deus o quê? Força. Vamos lá. De todo o teu o quê? Entendimento. E a teu próximo e a ti mesmo. Pronto. Para nós herdar a vida eterna, tem que ter isso aqui. Beleza? Só para os irmãos pegarem aí, e tem gente que não sabe. Que? Que animal tem alma. Gênesis 1:24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E o gado conforme a sua espécie. Todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, lógico, todo mundo sabe, o animal tem alma, todo mundo tem alma. O irmão terminou de falar, as emoções. Só que o ser humano é diferente do animal irracional. Beleza, obrigado, varão. Vamos lá, versículo de número 28. Irmãos, aqui nós estamos em ensinamento, não é pregação, beleza? Vamos lá, versículo 28, irmão Lois. Evangelista Lócio, vamos. Irmãos, o doutor da lei, irmão Josinaldo, irmã Daiane, presta atenção, irmã Elane, Márcia, esse homem aqui, o doutor da lei fez uma pergunta para Jesus, e Jesus está respondendo para ele em cima de outra, da pergunta que ele fez. E ele disse, olha, eu conheço o mandamento da salvação, eu tenho que amar meu próximo, eu tenho que servir o Senhor com a minha força, eu tenho que estar na presença de Deus, eu tenho que estar nos cultos, eu tenho que amar meus irmãos, o meu próximo. Ele, o doutor da lei. Aí Jesus respondendo no versículo 28, disse assim, respondeste bem, fazer isso e viverei. Só que esse homem, ele estava experimentando Jesus, irmãos. Esse doutor da lei, presta bem atenção, eu falei para os irmãos que eu não estou aqui para falar do bom samaritano, eu vou falar desse homem. Quem era esse homem? Presta atenção. Quem era esse homem? Você vai entender no final. Então ele não gostou da resposta de Jesus. Vamos lá, irmã Cléia, lê para mim o versículo 29, diaconisa Cléia. Olha só, ele querendo justificar. Irmão, será que o doutor da lei não sabe quem é o próximo? Não, me desculpa. Será que um advogado que é formado para 5 anos estudando para advocacia, ele não vai saber o que é quando chega uma causa para ele resolver judicial, familiar? Ele não é formado para isso? Ele não é formado em doutorado? Mas a Bíblia diz no versículo 29 que a irmã leu, ele querendo justificar, presta atenção, querendo justificar se a si mesmo, disse, Jesus, quem é o meu próximo? Ele estava ali, irmãos, presta atenção. Irmãos, a Bíblia diz, quem é espiritual, ele discerne tudo. Quem é o homem natural, ele não sabe de nada. Mas o homem espiritual, ele sabe qual é o certo e o que é errado. E Jesus é espiritual. 100% homem, 100% Deus. Só que Jesus estava falando com ele ali, não era o homem, era Deus. Você vai entender o que eu estou querendo falar.
Ele pensava que estava falando qualquer profeta, qualquer pessoa, mas ali era o próprio Deus falando com esse homem. Só que esse homem pensava que Jesus era um impostor. Ele pensava que Jesus era qualquer um, e não era. Ele era um doutor da lei. Ele ouviu dos milagres, viu quem era Jesus, ele procurou Jesus. Vamos lá. Versículo de número 30. Qualquer um dos irmãos das irmãs, lê para mim, por favor. O 30. Presta atenção. Ó, Jesus começa a falar uma parábola para esse homem, para esse doutor da lei. O doutor da lei, irmão, eu gosto de Jesus, porque Jesus já sabe demais. Ele tem a sabedoria divina, porque é Deus. Ele falou, rapaz, esse camarada tá difícil. Ele tá querendo justificar muita coisa. Peraí. Aí, eu não sei se na sua Bíblia está escrito parábola. Em as outras Bíblias está escrito parábola quando Jesus começa a conversar com esse homem. Beleza? O que é uma parábola? Alguém sabe me falar o que é uma parábola? O que é uma parábola? Alguém não, já ensinei aqui. Vocês não sabem o que é uma parábola, irmão? É uma história. É coisa que já aconteceu e agora eu estou passando para você entender o que é uma parábola. Aí Jesus conta uma parábola para esse homem. Aí Jesus começa a contar a parábola. Olha. E respondeu Jesus e disse: descia um homem, presta atenção, de Jerusalém, para onde? Para Jericó. E caiu nas mãos de quem? Dos salteadores, os quais o despojaram, roubaram tudo. E espancou, e retiraram, e deixando o quê? Meio morto. Jesus que estava falando essa parábola para o homem. O homem não estava entendendo nada. Aí Jesus começa a contar essa parábola para ele. Olha para mim, por favor. Eu não sei se vocês são conhecedores. Jerusalém, segundo a história, ou extra-bíblica, né? Que não está na Bíblia, mas Jerusalém é a capital mais alta do mundo. Ela está 400 mil metros acima do nível do mar. Não existe outra cidade mais alta do que Jerusalém. Ela foi edificada em cima dos montes. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá, eu vou ver. Eu vou lá e vou tirar foto e vou mostrar para os irmãos. Eu vou lá. Em Jerusalém. Então Jerusalém fica onde? Em cima. Jericó ficava onde? Embaixo. Então Jesus está falando só, descia um certo homem, olha só, depois vocês vão entender no final. Descia, o homem estava em Jerusalém, estava indo para a casa das primas, para as parentes de Raabe. Raabe não era de Jericó? Ele estava indo para onde, irmão? Para a casa das primas. Lá ele estava descendo. Quando chegou no meio do caminho, o que foi que aconteceu? Veio os ladrões. Não, vou falar na nossa linguagem. Veio os salteadores, os roubadores. E deram um cacete nesse homem, irmão. Tomaram tudo. Levaram tudo dele. Ficou lá meio morto. Está escrito aí. Estava lá morto. Vamos lá. Eu faço questão de vocês. Nós estamos no ensinamento. E está sendo gravado aqui, viu? Vamos lá, só que eu não estou falando nada de heresia. Vamos lá para o versículo de número 31. Leu, irmão, irmão. 31.
Irmão, o sacerdote também estava saindo de Jerusalém. Para onde? Para Jericó. O que ele ia fazer em Jericó, irmão? Pelo amor de Deus. Primeiramente foi um homem. Estava descendo indo para Jericó. Eu posso falar aqui para vocês? Não está na Bíblia. Tudo que não está na Bíblia dá o nome de extra-bíblico. Ou então, segundo historiadores, beleza? Segundo historiadores. Hoje, presta atenção, hoje, Jericó, diz que até o dia de hoje, é considerado como uma cidade da prostituição. Jericó. Vamos lá. Jericó, todos vocês sabem disso. Foi a bem Regina, tá entendendo, irmã Regina? Ou não tá entendendo? Foi amaldiçoada por quem? Por Josué. Josué amaldiçoou Jericó. Pastor, onde está na Bíblia? Abre aí para mim. Josué capítulo 6, versículo de número 25. Perdão, 26. Josué 6, 26. Irmãos, Josué amaldiçoou, alô, Jericó. Josué amaldiçoou Jericó. Jericó era uma cidade amaldiçoada por Josué, segundo o Senhor. Vamos ler. Vamos lá. Josué 6:26, por favor. Anote, irmão, que você pode pregar em cima disso. Josué, sexto livro da Bíblia. Então, naquele tempo, Josué fez um solene juramento com o povo, dizendo: Maldito seja diante do Senhor Jeová o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, lançará os fundamentos e, à custa do seu filho mais novo, assentará as suas portas. Alô, olha para mim. Olha para mim, por favor. Essa cidade foi amaldiçoada por quem? Josué amaldiçoou. Quando o povo de Israel destruiu aquela cidade, ele amaldiçoou. Raabe não era de lá. Raabe era de Jericó. Então, presta bem atenção. Foi destruída. Josué amaldiçoou. Passou-se 500 anos. Quantos anos? Irmão, ninguém. Mas ninguém. Jericó, ninguém construía Jericó, porque tinha medo de quê? Da maldição. De ser amaldiçoado. Ninguém. Aí veio o rei, depois de 500 anos, construiu Jericó. Toda pessoa que morava em Jericó era amaldiçoada. Vocês conhecem o irmão Cláudio, pastor Cláudio? O pastor Cláudio teve em Israel, mas o pastor, amigo meu, pastor Peri, que é da Polícia Civil, eles foram lá. Mas quando chegou lá, na porta, para entrar em Jericó, o guia era judeu, vocês entram, não fica aqui. Até hoje, judeus nenhum entra em Jericó. O território de Jericó, vocês podem pesquisar, não pertence a Israel. É território árabe. Judeu nenhum entra em Jericó. Até o dia de hoje. Então, 500 anos se passaram. O rei Iel, não é Gabriel e nem Ezequiel. É o rei Iel com H. Não, H-I-E-L. Iel resolve construir. E vamos ver o que aconteceu? Irmão, não briga com Deus, não.
Você pode brincar com todo mundo, mas menos com Deus. Brinca com todo mundo. Se brincar com Deus, se tu não pagar, tua descendência paga. É sério. Vamos lá. 1 Reis 16, 34. Depois nós vamos voltar de novo para palavras. E nós estamos no ensino, já vou terminar. A pastora Maria me deu até 9 horas, já estou terminando. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16, versículo 34. Só perde quem não vem, irmão, com a doutrina. Que bom se a igreja estivesse cheia, viu? O que foi que aconteceu? Os 2 filhos desse morreram. Por que morreram? Porque fundaram Jericó. E qual era a promessa? Qual foi a maldição? Que ninguém poderia edificar Jericó. Quem morreria. Então a Bíblia, irmão, ela não mente. Deus não mente. Sério. Isso é Bíblia. Não mente. Entendeu? E você pode ver no versículo 6, no capítulo 6, versículo 26, Josué ele não falou segundo a minha palavra, não. Como foi? Como é que tá aí, Daniel? Vem para mim. Faltando rapidamente para nós finalizarmos. Todo no caminho do fim. 6:26. Presta bem atenção que foi que Josué falou. Isso eu gosto disso aí, irmãos. Dessa palavra. Presta atenção. Maldito seja diante do Senhor Jeová. Maldito seja, que Josué podia dizer, maldito seja diante de mim. Não, Josué falou o quê? Maldito seja diante do Senhor. Josué ia morrer. Entendeu? Mas as palavras iam ficar. Porque ele profetizou, não foi diante do homem, mas diante do Senhor. Continua. Maldito seja diante do Senhor. Diante do Senhor. O homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Presta atenção. Vamos voltar aqui para o texto que nós estávamos aqui. Amém ou não amém? Vamos voltar para o texto. Isso aqui é a Bíblia, irmãos. Eu falo para os irmãos que há 3 meses aqui eu pesquisando, meditando para falar para vocês isso aqui. É um ensinamento. Isso é Bíblia. Versículo de número 33. Qualquer um dos irmãos das irmãs pode ler. 33. Agora, olha para mim. Irmãos, aqui é uma parábola, Jesus contando para o doutor da lei. Tá? Não vamos fugir do texto, não. Jesus contando a parábola para o doutor da lei. Versículo 34, para nós, estou acelerando por causa do horário. Vamos lá. 34. Beleza. Olha só. Esse homem aqui foi espancado, foi roubado. Agora o que aconteceu? Passou quem? O sacerdote. Depois passou quem? Um levita. Ia passando o quê? Um samaritano. Um viajante. Esse samaritano aqui é um viajante. Ei, olha para mim, por favor. O samaritano, ou os judeus, eles não se falam. Entendeu? O samaritano, mas os judeus são inimigos. Não se fala.
E esse homem que estava aqui, que foi roubado, é judeu. O samaritano estava de viagem e viu aquele homem lá, já na hora da morte. O que foi que esse homem fez? Parou o seu cavalo. Preste atenção. Aqui na Bíblia. Pegou esse homem. Eu até anotei aqui. Versículo 34. Repete para mim, Israel, por favor. Presbítero Israel. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite. Opa, aplicando o quê? Azeite. Aplicando o quê? Azeite. E depois do azeite? Vinho. Continua. E pondo-se sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e o. Vamos lá. Versículo 35. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu tudo pagarei quando voltar. Presta bem atenção aqui. Irmão Josinaldo, olha, irmãos, quando você cuida do próximo, tem amor pelo próximo, irmão, não é brincadeira, Deus está vendo. Estou te falando sério. Nós não estamos aqui na igreja como juiz para julgar ninguém. Aqui quem que não tem falha. Deus nos chamou para ajudar nossos irmãos, não para ficar vendo defeito. Me desculpa a minha sinceridade, mas não estou falando da nossa igreja, mas nas igrejas atual, o que mais nós vemos é pessoas querendo ver defeito de outro. E Jesus não quer isso. Ele quer que nós ajudemos os nossos irmãos. Vamos aqui para a palavra, está aqui. O bom samaritano, irmãos. Olha para mim. Os judeus não falavam com os samaritanos, certo? Os judeus eram inimigos. Isso é por conta política, entendeu? Porque os samaritanos agora só iam adorar a Deus no monte. E os judeus não tem que adorar no templo. Então, problema político, entendeu? Tudo irmãos, mas é brigado. Para quem estava certo ou errado. Isso é outra história. Então eles ficaram inimigos. Aí você pode ir lá com aquela mulher samaritana, tal, que tinha, sei com esse marido, e Jesus falou, o que tu é teu não é teu, entendeu? Quando Jesus chegou lá na beira do poço. Vocês conhecem a história. Então, quando viu Jesus, falou, não é, mas você não era, presta atenção. Irmãos, não eram os samaritanos que não falavam com os judeus. Eram os judeus que não falavam com os samaritanos. Vocês estão entendendo ou não? Eita, Jesus, é outra história. Isso aí é outra coisa. Não eram os judeus, não eram os samaritanos que não falavam. Eram os judeus que não falavam. Aí é igual crente. Eu não vou dar nem da nossa igreja, vou dar parte do Senhor. Não é nem casada. Não é nem casado, quero nem saber disso aí, não. Entendeu? Então teve aquela guerra. Aí, você pode observar lá, na mulher samaritana, que a mulher samaritana, sendo dos judeus, sabendo que os judeus não falam com os samaritanos, tu está me pedindo água. Entendeu, não? Os judeus é que não comunicavam, os judeus não gostavam dos samaritanos. Aí vamos supor, aqui ó, eu estava lendo a história, vamos supor que Samaria era aqui. Os judeus tivessem que passar por aqui. Irmãos, vou fazer aqui uma comparação rapidamente. Para mim, para lá, Riacho Fundo aqui, não é bem pertinho? Só fazer aqui? Não é? Eu não posso pegar aqui o atalho e ir mais rápido? Pois então, com os judeus era o seguinte. Samaria aqui, eu tenho que pegar uma bênção lá do outro lado, pois eles rodeavam por longe para não passar perto de Samaria. Por isso que Jesus foi lá no poço, na fonte de Jacó. Jesus passou no meio. Porque os judeus não tinham conversa com os samaritanos. Entendeu? É outra história. Mas eu estou só mostrando para vocês que quem acudiu, esse homem aqui que eu vou já revelar para você quem é esse homem, foi o samaritano. Por isso que todo mundo até coloca o nome, Bom Samaritano, Vigília do Bom Samaritano, e não sei o que, Casa de Recuperação Bom Samaritano.
Porque o samaritano é o que cuida. O camarada aqui queria pegar Jesus, né? Aí Jesus ele perguntou, que é o meu próximo? Aí Jesus já tocou logo na ferida dele, porque ele era doutor da lei, então ele era judeu. E como ele seria judeu, ele não fosse comunicar o... Muito bem. Jesus estava querendo falar que o próximo dele era até o inimigo, ou o próximo. Exatamente. Mas ele sabia que era o próximo, ele perguntou para experimentar Jesus. Igual tem muito crente que tem cada pergunta para você querendo te experimentar. E é igual esse aqui. Entendeu? Ele fez essa pergunta aqui para experimentar Jesus. Jesus pegou e contou essa parábola. Vamos lá. Mas quem está gostando diz amém, irmãos. Nós vamos terminar. Quem está gostando diz amém. Amém. 36. Não, é o 35, né? Vamos lá. Quem desses três te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? 37. Como é que está na sua Bíblia aí, mano? Especialista da lei. Melhor ainda. Especialista da lei. Vai lá. Meu Deus. Isso é forte demais. Agora você me pergunta quem era esse homem, irmão, que estava lá. Quem era esse homem que estava lá? É o próprio homem que estava fazendo a pergunta para Jesus. Uau. O próprio doutor da lei. Ele estava descendo para Jerusalém para brincar com as meninas. Entendeu ou não? Para ir para a casa das primas. É esse aqui. Aí já acho que ele falou, mas rapaz, como é que ele sabe disso? Ele não é Deus? Jesus não é Deus, irmão? Jesus é Deus. Ah, já que tu tá querendo falar... Ele era doutor da lei, Jesus foi, então tá bom, eu vou te contar uma história aqui. Uma parábola. Eu vou te contar uma parábola. Ó, descia o homem, era ele. Era esse homem aqui, que estava indo para casa das primas lá em Jericó. Mas veio os salteadores, pegou... Aí depois veio o sacerdote, depois veio o levita, e passou de longe e veio o samaritano. Aqueles que, aparentemente, eram amigos, irmãos da lei. Porque os sacerdotes eram também partidos da lei. Lógico. Que obedeciam à lei. Estão entendendo ou não? É isso, irmãos. A Bíblia é rica. Riquíssima. Estão entendendo? Então, sacerdote, você está dizendo que o homem que estava ferido, que foi acudido pelo viajante, que era o samaritano compassivo, era o homem que estava fazendo a pergunta para Jesus. Pronto. Acabou. Matou a charada. Glória a Deus. Eles entenderam, não? O homem aí ele falou, peraí, eu vou te contar uma história. Glória a Deus. Eu vou te contar uma história. Ei, irmão, você está pensando que Jesus não sabe do nosso passado, não? Glória a Deus. Hã? Sabe. Tu lembra quando tu fazia isso? Quando tu fazia isso, Jesus sabe. Não adianta querer colocar Jesus à prova, porque ele sabe. E esse doutor da lei colocou Jesus à prova. Ah, tu tá no... Tá aqui, irmãos, eu fiz questão de ler, vou finalizar agora. Esse homem colocou Jesus à prova, especialista da lei, doutor da lei. Ele pensava que Jesus era qualquer pessoa. Esse camarada deve ser um enganador, um impostor. Pode olhar direito, ler direitinho quando chegar em casa, descubra, pesquisa, que você vai entender o que eu estou falando. Isso é Bíblia. Você vai ter que pesquisar, irmão. E foi 3 meses para me trazer esse reconhecimento para vocês. Que pena que a igreja não está aqui para entender. Porque a pessoa só fala do bom samaritano. Do bom samaritano, bom samaritano. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas nós temos que ver que esse homem aqui colocou Jesus à prova. Ele queria experimentar Jesus. Ele botou uma isca. Eu falei para os irmãos na outra passada sobre a sinagoga. Que botaram Jesus também à prova. Amém ou não amém? Que colocaram Jesus na prova. Botaram a isca para Jesus. Jesus, irmãos, queira ou não queira o diabo, ou o testemunho de Jeová, o adventista, Jesus é Deus, irmão.
100% homem, 100% Deus. Ele, como homem, ele teve sede. Como Deus, ele matou sede das pessoas. Como homem, ele teve fome. Mas como Deus, ele matou a fome das pessoas. Só isso. Só isso. Só que Jesus sabia. Eu falei aqui essa semana passada que as pessoas chegavam para matar Jesus. A Bíblia diz que eu vou mostrar para os irmãos na próxima aula que Jesus se ocultava para não ser morto. Que eles vieram para matar Jesus. Jesus se ocultava. O que é se ocultar? O que é se ocultar, irmãos? É a pessoa passar aqui por você e não lhe ver. Tipo invisível. Estava aqui do teu lado, mas como Deus, o cabo passava direto. Cadê Jesus? Depois eu vou te mostrar na Bíblia. As pessoas iam para apedrejar Jesus. Jesus se ocultava. Porque ainda não era chegada a hora dele. Não era para morrer de pedrada. Ele era para morrer na cruz. Para levar o meu e teu pecado. Entendeu ou não? Então Jesus se ocultava. Porque as pessoas, irmão, ficavam chateadas por causa do milagre. Era dia de sábado. Eu vou matar logo esse homem. Aí Jesus, como Deus, ele se ocultava. Ficava invisível. As pessoas passavam do lado. Cadê Jesus? Cadê? Ele se ocultava. Você sabia se o crente orar e Deus te oculta? Senhor, fulano de tal está querendo me matar. Me oculta. Jesus te oculta, irmão. Não deixa fulano de tal me ver. Já aconteceu comigo de eu orar, irmão. Deus veio um bocado de tribulado e falou, Jesus, me oculta. Não deixa esse atribulado me ver, não. Eu passava do meu lado e não me via. É porque Deus fez eles. Tô te falando sério, faça e comece a orar. Tô te falando sério. Você vê e ele não te vê. Começa a pedir essa dádiva de Deus, irmãos. O crente, irmão, ele tem tanta bênção para pedir a Deus, mas ele fica preocupado só com as coisas da terra e fica esquecendo das coisas espirituais. Entendeu ou não? Senhor, estou sendo perseguido no serviço. Ora a Deus, me oculta para aquela pessoa. Me escanda, Senhor, joga por terra aquela pessoa. Começa a orar desse jeito, irmão. Irmão, lá em Santo Antônio, foi a primeira igreja que eu pastoreei, e nós tínhamos um código chamado Turma do T. O que é uma turma do T? É a turma dos atribulados. Aí nós estávamos evangelizando, aí eu falei, eita, evangelista Márcio, ali é a turma do T. Ele falou, vamos orar para Deus nos ocultar. Irmão, a pessoa nem via nós. Nós ia para o outro lado. Estou te falando sério. Porque quem não é visto não é lembrado. Entendeu ou não? E é isso que acontece. E quando nós oramos, pessoas estão nos perseguindo, pessoas estão fazendo isso, ora a Deus, irmão. Ora ao Senhor. Você tem autoridade, não é pastor, não é pastora, não é missionário. Você pode orar, Senhor, me oculta, me livra dessas coisas. Me livra, Senhor. Irmão, acredita que você está servindo a Jesus e Jesus é Deus. Eu fiz esse arrodeio todo para te mostrar dentro da palavra que Jesus conheceu a vida desse homem aqui, ó. Desse homem, desse doutor da lei. Jesus conheceu, ele foi lá para pensar que Jesus já era um opositor. Mas quando ele descobriu que Jesus sabia da história dele, a Bíblia não relata mais. Mas eu acho que ele ficou de boca aberta. Rapaz, eu conheço a tua vida. Olha, tu estava descendo de Jerusalém, tu ia se prostituir lá em Jericó. Mas veio o salteador, ó, te deu uma peia. E se não fosse o samaritano, tu ia morrer. Via um sacerdote, olhou, fez de conta que não te viu. Veio um levita, a mesma coisa. Mas veio um samaritano, que nem comunica com os judeus e te levou, e te colocou na estalagem. Outra coisa, irmãos. Vocês que não sabem, outra Bíblia fala denário. Segundo a história, fala que um denário é um salário mínimo. E ele deu dois denários. Na minha Bíblia está 2 dinheiro. Mas é 2 denários. 2 salários mínimos. E outra coisa que vocês não sabem que o samaritano fez. Ele passou a noite todinha com esse homem na estalagem. Está aí, só você ler.
Ele foi embora só no outro dia, disse, ó, eu estou viajando, e se faltar alguma coisa, coloca na minha conta. Quando eu voltar, eu pago. Por isso que tem a parábola do bom samaritano. E o crente tem que ser um bom samaritano. Ajudar os irmãos. Em todas as áreas. Não só no partir do pão, mas na oração, no jejum, entendeu? Na dificuldade. Isso é o que o samaritano tem que fazer. Não, eu só vou fazer se ela for da minha igreja. Ah, eu só vou fazer se for da minha igreja, se for meu parente. Não, irmão. Deus está no céu, Ele está vendo tudo. Ajuda. Ajuda, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Em todas as áreas. Olha, irmãos, eu costumo falar. Quem ajuda seu próximo, nunca você vai perder nada. Nunca, 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 nunca vai perder nada. Agora, imagine o seu irmão da igreja, você ajudar ele, uma cesta básica, pagar uma água, pagar uma luz, ajudar em oração, com a palavra de ânimo. Irmã, eu estava passando por isso, mas Deus vai te levantar. Isso é o bom samaritano. Entendeu? A letra mata, mas o espírito vivifica. O doutor era cheio de letra, mas não tinha um espírito de humildade. Entendeu? De reconhecimento. Ele queria experimentar Jesus, se realmente Jesus era Deus. Se ele não era expostor, se ele não estava ali para enganar o povo. Ele conhecia de tudo, irmão. Não importa, não. O importante é que você fez a obra. Entendeu? Está lá, está escrito no céu. Entendeu? Aí dá um espírito de ingratidão, não se preocupa, não. Você fez a sua parte. Irmão, se eu estou falando, o diabo de uma vez tentou fechar meu coração, para mim não ajudar as pessoas. Aí eu fui orar a Deus. Aí Deus está tirando isso do meu coração, mas o diabo tentou fechar meu coração, para mim não ajudar as pessoas. Estou te falando sério. Mas eu pedi a Deus para tirar isso do meu coração. Eu sei que o Senhor está falando, que você ajuda e tem um espírito de ingratidão, não é isso? A pessoa ajuda, mas a gente não pode olhar para isso. Porque se nós for olhar para isso, nós vamos deixar de ser um cristão. Entendeu? Amém? Ebenezer, cadê a pastora Maria? 9:05. Então, irmãos, amanhã... Oi? Tá. Amanhã é a nossa ceia do Senhor, ou Santa Ceia, conforme vocês queiram falar, né? Domingo pela manhã, escola dominical, à noite, ao culto de missões. Cadê a irmã que vai fazer a comida de missões? A carne já está comprada, a irmã já veio deixar agora à noite, né? Antes da oração, já está lá em cima, como foi prometido, os ingredientes, tudo do jantar, já está tudo certo, entendeu? Para domingo à noite, beleza? E evangelização após a escola dominical, né? Vamos ter uma evangelização abençoada aí para o culto de missões. Convidar as pessoas para vir para o culto de missões. Amém? Amém. Então, Ebenezer, tem alguma coisa aí hoje ou não? O que é que tem aí para nós? Milho. Oh, maravilha. É mesmo? Então tá bom. Deus abençoe os irmãos. Ensaio dos varões. 9h05. Vamos ficar em pé. Rapidamente. Irmãos, culto de missão. Irmã Regina, a senhora está bem? Traga a família domingo. Irmãos, igreja, se cada pessoa que está aqui, só que está aqui, ó, trouxer um visitante, essas cadeiras não vai caber. Entendeu? Eu vou ver se eu trago mais ou menos umas 5 visitantes. Eu tenho que buscar lá no... Como é que é o nome, irmã Maria? Lá embaixo, lá, Vereda da Cruz. Vou buscar para domingo, né? Já está tudo certo. Então, convide, tem aquele carinho. Entendeu? Vamos trazer, bom, culto de missões, já está falando missões.
Amém? Vamos trazer 4, 5 visitantes, em nome de Jesus, amém? Vamos orar com o nosso irmão Gabriel Nunes de Souza. Seus olhos, querido, por favor. Senhor, obrigado por essa noite. Glória a Jesus. Obrigado, meu Pai, que nós vemos cada